O dia que deveria ser o mais feliz da sua vida estava prestes a começar. O sol brilhava forte lá fora e o som suave dos sinos da igreja anunciava que era hora. Verônica Souza estava sozinha no quarto da sacristia, rodeada pela atmosfera frenética da preparação para o casamento. A poucos minutos de vestir o vestido branco impecável, ela estava sentada diante de um espelho de moldura dourada, contemplando sua imagem com uma mistura de excitação e nervosismo. O véu delicado de tule repousava sobre seus ombros, e ela o ajustava com as mãos trêmulas, tentando não pensar no que a aguardava lá fora. O casamento com Matheus Oliveira, o homem com quem ela se comprometera há 2 anos, seria o culminar de uma história de amor que parecia ser escrita sob a mais romântica das estrelas. Matheus era charmoso, carinhoso e tinha uma capacidade inexplicável de fazer Verônica sentir-se única. Durante todo o tempo que estiveram juntos, ela nunca duvidou de suas intenções. Ela estava prestes a se casar com o homem que acreditava ser o amor da sua vida. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. O que parecia ser um dia de pura felicidade, rapidamente se transformou em um pesadelo que Verônica nunca poderia ter imaginado. Quando ela estava ajeitando o véu, a porta do quarto se abriu discretamente e uma voz familiar a fez parar no que estava fazendo. "Verônica, tudo bem? Já está quase na hora", disse uma das madrinhas, Clara, com um sorriso tenso no rosto. Verônica assentiu sem muito entusiasmo, mas antes que Clara pudesse sair, ela ouviu outro som, uma conversa vinda do corredor. "Eu sei que ela é rica, mas por que ela não percebe isso?" A voz masculina de Matheus cortou o silêncio, carregada de uma leveza desconcertante. Ele parecia estar falando para alguém, e Verônica, curiosa, se aproximou da porta, sem querer perder o que quer que estivesse acontecendo. Matheus estava em uma conversa franca, mas suas palavras não eram nada do que ela esperava ouvir. "Ela vai me dar tudo o que eu preciso, Matheus. Você só precisa se manter firme. Depois do casamento, você terá o controle dos negócios dela. A herança de Jorge será sua. Tudo o que você precisa fazer é esperar", disse uma voz que Verônica não reconhecia, mas que soava cheia de confiança. Aquele nome a fez parar no lugar. Jorge, seu pai. Algo dentro dela gelou e a sensação de pavor começou a se espalhar por seu corpo. "Claro, claro", respondeu Matheus com uma risada abafada, e Verônica podia ouvir a excitação em sua voz. "Ela é ingênua. Acha que tudo que faço por ela é por amor. Não faz ideia de que estou colocando as mãos nos negócios da família dela. Ela nunca desconfiaria que o tempo todo eu estive planejando tudo isso. Agora, tudo o que falta é o casamento. Depois, será fácil." Verônica sentiu suas pernas fraquejarem e a última parte da conversa soou como um grito ensurdecedor dentro de sua cabeça. Não poderia ser. Não podia ser verdade. O homem que ela amava, o homem com quem ela estava prestes a se casar, estava apenas interessado no dinheiro e no poder que ele poderia tirar dela. As palavras que Matheus disse continuaram a ecoar em sua mente. Ele mentiu o tempo todo. Mentiu sobre os sentimentos, sobre o futuro, sobre tudo. Tudo o que ela acreditava ser genuíno e verdadeiro estava agora desmoronando, revelando a cruel realidade de que tudo não passava de um plano. Um plano para manipular sua família e controlar o império que ela herdara de seu pai. Ela ficou ali, paralisada, com o coração acelerado e as mãos suadas, enquanto a conversa dos dois seguia. A traição, o desdém nas palavras de Matheus, a arrogância em sua voz. Tudo isso cortava Verônica como facas afiadas. Cada palavra parecia uma estocada em seu peito, um golpe direto na confiança que ela depositara nele. As promessas de amor eterno, as carícias, os gestos de carinho, tudo se mostrava agora como um teatro bem ensaiado, uma farsa brilhante. Com um esforço sobre-humano, Verônica deu um passo atrás, afastando-se da porta.
Ela se sentou novamente no banco, olhando para seu reflexo no espelho, como se estivesse tentando encontrar algo que fizesse sentido em meio ao turbilhão de sentimentos e pensamentos que a consumiam. Não havia mais o que fazer. Não havia mais dúvidas. O homem que ela imaginava conhecer era, na verdade, um stranger, um estranho com uma máscara de príncipe encantado. Ela sabia o que tinha de fazer, mas o peso da dor era insuportável. O casamento ainda estava marcado. A cerimônia não poderia ser cancelada, mas o olhar do espelho agora refletia uma mulher diferente daquela que entraria na igreja minutos antes. Ela não era mais a jovem apaixonada e sonhadora. Ela se sentia como uma estranha em sua própria pele. O que faria agora? O que faria com aquela dor que rasgava seu coração e com a raiva que queimava sua alma? Verônica respirou fundo, tentando reunir forças. As palavras de Mateus a motivaram a tomar uma decisão, a fazer algo impensável. Ela não permitiria que ele vencesse, não deixaria que ele destruísse sua vida e seus negócios. Ela havia sido manipulada, mas agora ela tomaria o controle. Em um gesto quase mecânico, ela ajustou o véu novamente, dessa vez com mais precisão, e olhou para seu reflexo uma última vez antes de sair do quarto. Nada mais a segurava. Não iria mais permitir que ele tomasse nada mais dela. Verônica jurou, no fundo de seu ser, que a vingança seria sua. Ela tomaria de volta o que era seu e destruiria o império que Mateus tentava construir às suas custas. Com os olhos fixos no horizonte, ela se levantou, ajustou os ombros e saiu da sacristia, pronta para enfrentar o casamento que agora tinha um novo significado. Mais do que uma cerimônia de amor, seria uma batalha. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinada a lutar. Não importava o quanto fosse doloroso. Ela agora tinha uma missão, e Mateus Oliveira não sabia o que o aguardava. O grande dia começava, mas para Verônica era apenas o início de uma nova jornada. Uma jornada de vingança, desilusão e, quem sabe, redenção. O som das grandes portas da igreja se abriu com um estalo suave e Verônica Souza, de vestido branco, surgiu diante dos olhares atentos de todos. O sol da tarde filtrava-se pelas vitrais coloridos, criando uma luz dourada e suave que iluminava o caminho até o altar. Ela caminhava com passos firmes, mas seu coração batia descompassado, como se a cada passo ela estivesse se afastando de quem era e se aproximando de algo completamente diferente. Seu pai, Jorge Souza, andava ao seu lado, sua presença forte e imponente. Mas ele também parecia apreensivo, como se sentisse que algo estava fora do lugar. Verônica segurava o braço dele com firmeza, mas por dentro ela estava longe daquela igreja, daquele vestido, daquela cerimônia. Sua mente estava em um turbilhão de emoções conflitantes. A raiva pela traição de Mateus, o medo de que ele soubesse o que ela agora sabia e, acima de tudo, a determinação fria de que nada a impediria de cumprir seu plano. Ela olhou para o altar, onde Mateus Oliveira estava de pé, com um sorriso radiante, esperando por ela. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de uma falsa alegria, uma alegria que ela não podia mais engolir. Ele não estava ali para celebrar o amor, mas para celebrar uma vitória. A vitória de conseguir o que ele sempre quis: o dinheiro, os bens, o controle. E naquele momento, Verônica sabia que ele acreditava que ela ainda não sabia a verdade. A farsa estava prestes a ser consumada, mas ela não era mais a mulher que ele pensava que conhecia. "Você está bem?" Jorge perguntou baixinho, quebrando o silêncio entre eles. Verônica apenas assentiu, sua voz travada pela tensão. "Sim, pai. Estou bem." Ele a observou com uma expressão de preocupação, mas não disse mais nada. A chegada ao altar foi tranquila, como um teatro bem ensaiado, e Verônica sentiu a mão de Mateus apertando a sua com uma força que não parecia natural. Ele sorria, mas seus olhos
Aqueles olhos que ela tanto amava estavam agora turvos, desprovidos de qualquer sentimento verdadeiro. A cerimônia seguiu seu curso e, enquanto o padre falava sobre o compromisso, a união e o amor eterno, Verônica mantinha uma expressão serena, mas sua mente estava longe. Ela sentia a pressão das palavras, como se estivesse em uma sala de tortura, sendo esmagada por uma realidade cruel. Era difícil de engolir, difícil acreditar. Mas o que estava diante dela era a realidade. Mateus não a amava, nunca a amou. Ela era apenas uma chave para um cofre, a chave para o império de sua família. Enquanto a cerimônia avançava, Verônica pensava em tudo o que ainda precisava fazer. Ela tinha que manter a aparência, fingir ser a noiva encantada, mas sua mente estava afiada, observando cada movimento de Mateus, cada gesto, cada palavra que ele trocava com seus amigos e padrinhos. Havia um prazer sádico na maneira como ele se mostrava perfeito para os outros, como se estivesse jogando um jogo em que ele já sabia o final. Mas Verônica também jogava seu próprio jogo. Ela agora tinha controle. Não era mais a vítima, e a vingança, ainda que amarga, começava a tomar forma em sua mente. Quando o momento de trocar os votos chegou, Verônica olhou nos olhos de Mateus e disse as palavras que ele tanto esperava ouvir, mas com uma frieza que ele não podia perceber. "Sim, aceito", ela murmurou, sua voz suave, mas cheia de algo que ele jamais entenderia. Um desafio silencioso, uma promessa de que ela jogaria suas regras daqui para frente. O beijo selou o compromisso, mas foi mais um gesto mecânico do que romântico. Quando a cerimônia terminou e os dois saíram da igreja sob os aplausos, Verônica sentiu-se vazia. Ela sorria, mas o sorriso era um disfarce, uma máscara perfeitamente colocada. Naquele momento, ela soubera que o verdadeiro jogo começaria agora, fora dali. O mundo fora da igreja, onde a fachada de casal perfeito não tinha mais poder. Onde ela finalmente teria a chance de descobrir toda a verdade. A recepção aconteceu em um hotel sofisticado e a festa estava repleta de familiares e amigos. A música suave preenchia o ambiente e as luzes cintilantes criavam uma atmosfera mágica e alegre, como se nada tivesse mudado. Mas para Verônica, nada estava certo. Ela caminhava entre os convidados, com uma elegância que mascarava o furor dentro de si, sempre sorrindo e cumprimentando as pessoas. Mas seus olhos estavam em Mateus, sempre observando, sempre buscando qualquer pista, qualquer falha no personagem que ele tentava construir. Ela sentiu que Mateus estava gostando de ser o centro das atenções, conversando animadamente com os padrinhos, recebendo elogios e admirando-se no espelho de sua própria vaidade. Ele estava se exibindo, alardeando sobre a vida que agora teria, como se já tivesse conquistado tudo. Ele não sabia que Verônica estava bem mais atenta do que ele imaginava. Entre um copo de champanhe e outro, Verônica se aproximou de alguns de seus amigos mais próximos. Seu olhar passou por Marcos, que parecia inquieto. Ele estava trocando olhares furtivos com alguns dos padrinhos de Mateus, e havia algo em seu comportamento que não estava certo. Seu sorriso estava forçado, e ele se movia com uma ansiedade estranha, como se estivesse tentando esconder algo. "Você está bem, Marcos?" Verônica perguntou, aproximando-se dele enquanto ele ajeitava a gravata, tentando se distrair. Marcos desviou o olhar rapidamente, um pouco desconfortável. "Sim, claro, Verônica. Só me senti um pouco fora de lugar. Muitas pessoas, muito barulho." Verônica não se deixou enganar. Ela sabia que havia mais na história, mas não quis pressionar. "Se precisar de algo, me avise", ela disse com um sorriso cordial, mas por dentro ela sentia que algo estava errado. Havia algo que Marcos estava tentando esconder, algo que talvez pudesse ajudá-la a entender melhor o que estava acontecendo. Enquanto isso, Mateus estava no centro da festa, com um sorriso triunfante no rosto.
Ele não percebia, mas Verônica estava começando a entender mais do que ele imaginava. Ele estava se deixando levar pela confiança, mas ela sabia que ele cometeu um erro crucial. Ele não sabia o quanto ela estava disposta a ir para desmascará-lo. Com cada passo que dava, com cada gesto, Verônica estava se aproximando do que mais queria: expor Mateus, destruir sua farsa e, o mais importante, tomar de volta o controle da sua própria vida. Ela não era mais a mulher apaixonada. Ela era a mulher que se vingaria. E o jogo estava apenas começando. A lua cheia iluminava a noite fria, e Verônica estava sentada em seu escritório com os olhos fixos em seu computador, mas sua mente estava longe dali. O casamento com Mateus havia sido apenas o começo. Desde o momento em que descobrira as mentiras e as manipulações de seu marido, ela se sentira como se estivesse em um jogo de xadrez, onde cada movimento deveria ser calculado, frio e estratégico. Agora, ela precisava ir mais fundo, descobrir cada detalhe sobre Mateus e suas intenções para que, no momento certo, pudesse dar o golpe fatal. A descoberta de que Mateus não era apenas um homem interesseiro, mas alguém com dívidas imensas e envolvido com pessoas de moral duvidosa, a deixara ainda mais determinada a agir. Era necessário obter mais informações. Por isso, ela recorreu à sua irmã, Luísa, alguém em quem confiava de maneira absoluta. Luísa sempre fora o oposto de Verônica, mais impulsiva e emocional, mas também extremamente inteligente e perspicaz quando se tratava de negócios. Ela sabia que sua irmã poderia ajudar a desvendar a rede de mentiras de Mateus. Naquela noite, Verônica a convidou para uma conversa discreta em sua casa. As duas se encontraram na cozinha, uma sala intimista, iluminada apenas pela luz suave da lâmpada pendente. A casa ainda estava decorada com os vestígios do casamento, mas para Verônica, tudo parecia estranho, como se ela estivesse vivendo em uma realidade paralela. "Luísa, preciso que você faça algo por mim", disse Verônica, sua voz baixa e controlada como sempre. "Preciso que investigue as finanças de Mateus." Luísa levantou uma sobrancelha desconcertada. "Finanças de Mateus? Por quê?" Verônica respirou fundo e encarou sua irmã, seus olhos frios e determinados. "Porque ele não é quem parece ser. Ele não está apenas interessado na minha herança, Luísa. Ele está afundado em dívidas. E não são dívidas normais. Ele deve grandes quantias a pessoas envolvidas em coisas muito perigosas. E eu preciso saber tudo sobre isso. Não posso ser surpreendida." Luísa olhou por um momento, os olhos de quem sabia que não havia como voltar atrás em uma decisão tão ousada. Ela olhou para a irmã, agora entendendo a seriedade da situação. "Você realmente acha que ele está envolvido com criminosos?" "Eu tenho certeza", respondeu Verônica, a raiva e o desdém contra Mateus sendo evidentes em sua voz. "Mas quero provas. Preciso de algo concreto para usar contra ele." Luísa assentiu, sabendo que não havia escolha. Era o tipo de favor que só se fazia quando o envolvimento se tornava pessoal. "Vou ver o que posso fazer. Pode contar comigo." Nos dias seguintes, Verônica passou a se tornar ainda mais estratégica. Cada sorriso, cada gesto, cada palavra que ela trocava com Mateus era cuidadosamente calculada. Ela ainda mantinha a fachada de esposa amorosa e dedicada, mas seu olhar nunca deixava de estar atento aos mínimos detalhes. Cada vez que ele falava sobre os negócios ou parecia interessado em algum aspecto das finanças da família, ela se aproximava mais, como se nada estivesse acontecendo, quando, na verdade, tudo estava em seus planos. Mateus, por sua vez, parecia estar mais confortável do que nunca em sua posição. Agora casados, ele se mostrava mais relaxado, achando que estava no controle de tudo. Mas Verônica sabia que ele não sabia que, aos poucos, ela estava minando a confiança dele, sem que ele percebesse. Ele estava se deslumbrando com a ideia de que, finalmente, ela era sua,
Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia que ela o estava observando como um predador observa sua presa. Foi em uma dessas conversas superficiais sobre o futuro do casamento que Mateus comentou algo que chamou a atenção de Verônica. Ele mencionou casualmente a importância do acesso ao poder notarial, dizendo que era fundamental para facilitar a administração dos bens de ambos. Naquele momento, Verônica quase riu internamente. Mateus, como sempre, estava tentando se mostrar mais esperto do que realmente era. Mas o que ele não sabia era que, ao buscar o controle do notário, ele estava cavando a própria cova. Ela permitiria que ele tivesse esse acesso. Ela o deixaria tomar a frente enquanto ela armava sua armadilha. Claro, Mateus, ela disse suavemente, com um sorriso encantador. Faremos tudo isso se você achar que é necessário. A ideia de que ele estava envolvido com criminosos parecia ainda mais palpável à medida que os dias passavam. Em um telefonema furtivo, Luísa lhe revelou que as investigações tinham mostrado algo que Verônica não esperava, mas que, no fundo, já desconfiava. Mateus não estava apenas afundado em dívidas de cassino e apostas. Ele estava envolvido em fraudes financeiras, manipulação de documentos e até mesmo em golpes financeiros com empresas de fachada. Os nomes que estavam associados a ele eram de pessoas extremamente perigosas, indivíduos que não hesitariam em fazer qualquer coisa para cobrar uma dívida. Verônica respirou fundo ao ouvir as revelações de sua irmã. Ela sabia que Mateus estava desesperado para resolver a situação, e isso era uma fraqueza que ela poderia explorar. Mas o mais importante era que ela agora tinha uma vantagem. Sabia que ele estava desesperado, que ele não tinha mais saída e que, para ele, o casamento era sua última chance de recuperar o que perdera. Com essas novas informações, Verônica começou a arquitetar seu plano com mais clareza. Ela se tornou uma esposa ainda mais atenciosa e preocupada com o bem-estar de Mateus, como se estivesse completamente submissa aos seus desejos. Mas por trás dessa fachada de amor, ela estava criando uma rede de conexões que a levariam a um único objetivo: fazer com que Mateus caísse em sua própria armadilha. Ela sabia que ele tentaria obter o poder notarial. Ele acreditava que, ao ter acesso a isso, teria controle total sobre os bens da família Souza. Mas o que Mateus não sabia era que, ao tentar tomar esse poder, ele se tornaria o alvo de Verônica. Ela faria com que ele acreditasse que estava no controle, que ele tinha tudo o que queria, para depois usar isso contra ele de forma devastadora. Enquanto isso, Verônica começou a se aprofundar ainda mais nas operações de seu pai, Jorge. Ela sabia que Mateus estava tentando entrar nos negócios da família e ela não poderia permitir que ele destruísse tudo o que o seu pai havia construído ao longo de uma vida inteira. Os documentos, as finanças, tudo o que envolvia o Império Souza precisava ser protegido. Ela estava determinada a usar tudo o que tivesse em suas mãos, cada prova, cada movimento, para garantir que Mateus pagasse por sua audácia. A vingança de Verônica não seria apenas pessoal. Ela iria mostrar a Mateus o quão frágil era o império que ele tentava conquistar e que, quando a verdade surgisse, ele não teria mais nada a perder. Ele seria exposto para todos e ele não teria ninguém ao seu lado. O que ele pensava ser uma vitória seria, na realidade, o começo de sua derrota. E assim, enquanto Mateus se aproximava cada vez mais do controle dos negócios da família Souza, Verônica o manipulava como um mestre de xadrez, jogando suas peças com precisão e calma, até o momento em que ele cairia em sua própria armadilha. Nos dias que se seguiram ao casamento, Verônica percebeu que precisava se tornar ainda mais astuta, se desejasse que sua vingança se desenrolasse com precisão. Agora que ela tinha as provas de que Mateus estava profundamente envolvido em fraudes e dívidas, ela sabia que deveria manipular a situação a seu favor. Era hora de jogar o jogo psicológico, de se tornar a esposa submissa e apaixonada,
justamente o que ele esperava dela, para que ele pudesse confiar ainda mais em sua falsa lealdade. Ela se entregaria completamente ao papel de esposa idealizada, sem que ele suspeitasse que cada passo seu estava sendo orquestrado com frieza e engenhosidade. Verônica sabia que, ao fazer isso, teria a chance de desmascará-lo e colocar um fim a todo o plano de manipulação que ele tentava implementar. A chave para isso era permitir que ele agisse sem resistência, facilitando sua busca pelo controle dos negócios da família Souza. E o que Mateus não sabia era que, ao se entregar à ideia de conquistar os bens da família dela, estava cavando a própria cova. Ele acreditava que tinha o controle de tudo, mas, na verdade, ele estava sendo guiado pelas mãos habilidosas de Verônica. Ela começou a agir exatamente como Mateus queria. Quando ele começou a se mostrar interessado em obter o controle dos documentos financeiros da família Souza, Verônica, com sua calma imperturbável, sugeriu, com um sorriso doce, que ele pedisse diretamente a Jorge, seu pai, o acesso aos papéis e registros que ele tanto desejava. Era exatamente o que Mateus queria ouvir. Ele acreditava que ela estava completamente submissa, incapaz de perceber o que estava acontecendo. Ela sabia que ele precisava daquilo para realizar sua transferência ilegal de dinheiro, um dos passos mais importantes para garantir sua posição no império da família. "Você acha que meu pai aceitaria?" Mateus perguntou um dia, com um brilho de expectativa nos olhos. Ele ainda não suspeitava de nada. "Claro", respondeu Verônica com confiança. "Ele confia em você. E se isso for importante para o andamento dos negócios, ele certamente o permitirá. Eu vou falar com ele para garantir que você tenha o acesso necessário. Confio em você, Mateus." Esse era o jogo que Verônica jogava, uma mistura de manipulação sutil com um controle psicológico profundo. Ela sabia que, ao permitir que ele tomasse o que queria, ela teria uma oportunidade de ouro para expô-lo como fraudador. Se ele conseguisse acessar esses documentos, ela sabia que ele tentaria transferir grandes quantias de dinheiro de maneira ilícita, o que poderia ser a prova final de suas intenções criminosas. Ela precisaria pegar Mateus em flagrante, e esse era o passo crucial de seu plano. Mas enquanto orquestrava tudo isso com uma precisão quase cirúrgica, Verônica não estava apenas manipulando Mateus. Ela também decidiu se aproximar da mãe dele, Dona Mariana. Sempre desconfiada de que Mateus não era a pessoa que ele dizia ser, Verônica procurou uma oportunidade para conversar com ela sem que Mateus soubesse. Em uma tarde fria, Verônica ligou para Dona Mariana, que atendeu com um tom cordial, mas um tanto cauteloso. A conversa foi discreta, mas suficiente para Verônica ter a confirmação de suas piores suspeitas. "Mateus está tentando enganar todo mundo", disse Dona Mariana, a voz baixando para um tom de confissão. "Eu sei o que ele está fazendo, Verônica. Ele tem se envolvido com pessoas erradas, com negócios sujos, e eu tenho medo do que ele pode fazer para alcançar seus objetivos." A revelação foi um choque para Verônica, mas não a surpreendeu completamente. Se Dona Mariana estava ciente do que Mateus estava fazendo, ela sabia que havia algo muito mais sombrio por trás de tudo. Isso só tornava mais urgente para Verônica agir. Ela sabia que teria de jogar o jogo psicológico não só com Mateus, mas também com sua própria mãe, usando a informação para garantir que ela estivesse pressionada e ainda mais vulnerável. "Eu também estou começando a ver o que está acontecendo", disse Verônica com uma voz suave. "Não se preocupe, Dona Mariana. Eu estou fazendo tudo o que posso para garantir que ele não machuque ninguém mais. Se você confiar em mim, posso garantir que ele pague por tudo isso." Mas, no fundo, Verônica sabia que, mesmo com a confirmação da mãe de Mateus, ela não poderia deixar que ele soubesse que ela estava ciente de tudo. Ele ainda acreditava que estava manipulando a situação a seu favor, e era exatamente assim que ela queria que ele se sentisse.
Nos dias seguintes, enquanto Mateus ficava cada vez mais confiante, Verônica começou a se aproximar dos credores de seu marido. Sem que ele soubesse, ela começou a negociar diretamente com as pessoas para as quais ele devia grandes somas de dinheiro. Ela não os enfrentava de forma agressiva, mas usava sua persuasão e inteligência para garantir que ele estivesse sob pressão. Ele ainda não tinha percebido que estava sendo cercado de todos os lados, mas Verônica sabia que a pressão que ele sentiria mais tarde seria a chave para sua queda. Ela encontrou uma maneira de fazer com que Mateus se sentisse ainda mais seguro, incentivando-o a buscar o que tanto queria: o controle dos documentos da família. Durante uma conversa entre os dois, Verônica, com um sorriso inocente, sugeriu que fosse a hora de falar com seu pai, Jorge, e garantir que a transferência fosse feita de forma rápida. Ela sabia que, uma vez que Mateus tivesse acesso ao poder notarial, ele acreditaria que estava no topo do mundo, que havia alcançado seu objetivo. Era então que a armadilha seria ativada. "Eu vou falar com meu pai hoje", disse Verônica com um sorriso suave. "Ele ficará feliz em fazer o que você está pedindo. Quero garantir que tudo esteja em ordem." E foi exatamente o que ela fez. Ela se encontrou com Jorge naquela noite com um ar de preocupação genuína. "Pai, Mateus está muito interessado em acessar os documentos financeiros. Ele acredita que, com o controle, poderá ajudar a otimizar os negócios da família." Jorge olhou para Verônica com uma expressão de desconfiança. Ele sabia que Mateus não era exatamente o tipo de homem que se poderia confiar cegamente. Mas, como sempre, Verônica o convenceu a seguir o que ela dizia. A assinatura foi feita, e Verônica sabia que, nesse momento, Mateus pensava que tudo estava em suas mãos. Ele não suspeitava que ela já o havia exposto. Na manhã seguinte, Verônica se reuniu com seus advogados e alguns contatos financeiros, garantindo que tivesse acesso a provas concretas das transações fraudulentas que Mateus estava prestes a realizar. As evidências estavam sendo coletadas e a manipulação dele estava a ponto de ser revelada ao mundo. O jogo estava chegando ao clímax e Verônica sabia que o momento da vingança estava se aproximando. Cada movimento que ela fazia, cada palavra que dizia, estava meticulosamente planejada para levá-la à vitória. Ela não estava mais apenas respondendo às ações de Mateus. Ela estava controlando o jogo. Quando o momento certo chegasse, ele cairia, e ela seria a única a sair vitoriosa. Ela tinha sido paciente, meticulosa, e sabia que seu tempo finalmente chegaria. O dia finalmente chegara. Verônica sentia uma calma fria se instalar em seu peito enquanto se preparava para o último passo de seu plano. Após meses de manipulação, estratégia e paciência, ela estava prestes a realizar sua vingança. Tudo o que precisava era dar o empurrão final para que Mateus fosse exposto, e ela sabia exatamente como fazê-lo. As provas estavam em suas mãos. Documentos que comprovavam a tentativa de Mateus de desviar fundos de maneira ilegal, transações fraudulentas que envolviam a família Souza e uma série de movimentações financeiras que não podiam ser ignoradas. Ela havia trabalhado incansavelmente, coletando evidências, garantindo que o momento certo chegasse. E agora, com o poder de sua inteligência e determinação, o homem que a traiu estava prestes a ser destruído. Verônica estava em seu escritório, com a luz suave da manhã entrando pela janela. Ela olhou para os papéis espalhados sobre sua mesa, cada um representando um elo na cadeia de traições que Mateus havia forjado ao longo dos últimos meses. O tempo de esperar e observar havia passado. Agora era o momento de agir. "Pai, está tudo pronto", disse ela calmamente ao telefone. Jorge, seu pai, estava a par de tudo, mas agora o trabalho dele estava prestes a começar.
Jorge, sempre firme e calculista, respondeu com um tom de voz baixo e seguro. Eu já entrei em contato com a polícia. Eles estão prontos para agir quando você disser. Você está pronta para o confronto? Sim, pai, Verônica disse, e sua voz tinha uma força inesperada, um tom que nem ela mesma reconhecia. Estamos prontos, vamos fazer isso. Com a polícia preparada para agir, o que aconteceu a seguir foi uma coreografia de precisão. Mateus, como sempre, acreditava que tinha a situação sob controle. Ele se sentia vitorioso. Acreditava que, ao ter acesso aos documentos financeiros e ao controle dos negócios, estava finalmente alcançando o poder que tanto desejava. Mal sabia ele que o poder que ele buscava o levaria diretamente para a prisão. No dia em que a transferência fraudulenta estava programada para acontecer, Verônica observava de longe, quase com uma frieza cirúrgica. Ela sabia que quando ele tentasse concretizar sua ação, a queda seria inevitável, e foi exatamente o que aconteceu. Mateus, sem suspeitar de nada, entrou no escritório de Jorge, preparado para fazer a transação. Mal ele soubera que, ao fazer isso, estava colocando um ponto final em sua farsa. Quando o último documento foi assinado e a transação foi iniciada, a polícia irrompeu no escritório. Mateus não teve tempo de reagir. Ele foi preso em flagrante, ainda com a expressão de triunfo em seu rosto, como se não compreendesse completamente o que estava acontecendo. Para ele, o que parecia ser uma vitória era, na verdade, sua derrota definitiva. Verônica observou a cena com uma mistura de alívio e tristeza. Ela não sentia a alegria que imaginou que sentiria. Em vez disso, havia um peso em seu peito. Ela havia cumprido sua vingança, mas não era como ela esperava. Não havia um sentimento de satisfação plena, apenas o eco vazio da dor que aquele casamento lhe causou. A dor de ver que ela não tinha conhecido o homem com quem passou tanto tempo. A dor de perceber que, por mais que tenha se preparado para isso, a vingança nunca trouxe o consolo esperado. Nos dias seguintes à prisão de Mateus, Verônica se viu enfrentando as consequências emocionais de sua própria estratégia. As perguntas que rondavam sua mente eram pesadas. Ela havia sido enganada, manipulada, mas ainda assim a dor da traição não desapareceria facilmente. Mesmo sabendo que sua decisão havia sido a mais acertada, ainda havia a sensação de que uma parte dela havia sido destruída nesse processo. Ela não queria que a vingança fosse o ponto final de sua vida. Havia aprendido a duras penas que, embora a justiça fosse necessária, ela não curava todas as feridas. A notícia da prisão de Mateus se espalhou rapidamente. A mídia cobriu o caso como um escândalo, e aos poucos todos descobriram o verdadeiro caráter de Mateus. Seu nome ficou manchado, e ele pagaria por suas ações de uma maneira que ele jamais imaginou. A família Souza, com a ajuda de Verônica, conseguiu retomar o controle dos bens e dos negócios, mas o impacto do que aconteceu continuaria a reverberar por muito tempo. Verônica, porém, não se prendeu ao passado. Ela sabia que precisava seguir em frente, buscar sua liberdade emocional e reconstruir sua vida. Por mais difícil que fosse, ela tomou as rédeas de seu destino, decidida a se libertar de tudo o que aprendia. Foi quando, em um encontro casual, ela conheceu Rafael. Ele era diferente de todos os homens com quem ela se envolvera no passado. Rafael era simples, honesto, com uma bondade genuína que se refletia em cada palavra que dizia. Ele era, em muitos aspectos, a antítese de Mateus, sem disfarces, sem jogos. Ele não tinha grandes riquezas, nem ambições desmedidas, mas tinha algo que Verônica descobriu ser muito mais valioso: um coração sincero e uma alma tranquila. O relacionamento deles cresceu de forma natural, sem pressões, sem intrigas. Rafael era paciente e compreensivo, dando a Verônica o espaço que ela precisava para se curar.
A cada dia que passava com ele, ela percebia que, apesar de tudo o que havia vivido, ainda havia espaço em seu coração para um amor verdadeiro e saudável. Ela refletiu sobre o que havia aprendido durante essa jornada de vingança. A vida que ela havia reconstruído não dependia mais do que Mateus fizera com ela. Ela havia sido capaz de virar a página, e essa liberdade emocional foi mais libertadora do que qualquer revanche. A vingança, embora meticulosamente planejada e bem executada, não a completou como pessoa. O que a curou foi aprender a confiar em si mesma, a reconhecer os sinais de alerta quando algo estava errado e, o mais importante, a entender que a verdadeira força vinha de sua própria resiliência. No fim, Verônica não só se vingou de Mateus, ela se vingou da versão de si mesma que acreditava nas mentiras, nas promessas vazias. Ela se libertou do poder de uma mentira e, com o tempo, descobriu que a vingança perfeita não é aquela que destrói o inimigo, mas sim a que permite que você se reconstrua como a pessoa mais forte que poderia ser. E assim, com Rafael ao seu lado e os ventos da mudança finalmente a favorecendo, Verônica seguiu em frente, não mais como uma mulher enganada e ferida, mas como alguém que, por fim, havia encontrado a paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor.